Mais uma vez, nos encontramos aqui pelos caminhos da TV Nova Luz. Buscamos luz e compreensão na doutrina espírita, roteiro seguro para a nossa vida de eternos aprendizes do caminho do alto equilíbrio, ampliando nossos conhecimentos sobre a vida. Vamos então para mais um encontro sobre o tema A Justiça Divina, através do livro O Céu e o Inferno. É a TV Nova Luz com você, abrindo horizontes para aumentar o conhecimento de todos. Você pode participar de nossas videoaulas com comentários, sugestões, perguntas sobre os temas que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Como? Utilize nosso e-mail armando@falcone.com.br e envie-nos as suas palavras. Responderemos aqui no ar quando houver espaço ou diretamente pela internet. Hoje, em nosso 22º encontro semanal neste ciclo de estudos, iniciamos um capítulo muito interessante dessa obra extraordinária que é O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Referimos-nos ao capítulo 5, cujo título é O Purgatório. Abra o seu exemplar desta obra no capítulo 5 e vamos estudar junto. Item 1. O Purgatório, capítulo 5. Abre aspas e diz-nos o coordenador. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. E, incontestavelmente, um dogma mais racional e mais conforme à justiça de Deus que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque, comparada à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes e os mais simples delitos? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas e das ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal, o que não seria nem justo, nem racional. Assim, necessariamente, a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrentes, pelos abusos que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa do que o inferno. Lembramos que o purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório e a pureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservando um preenchimento dessa lacuna, explicando-lhes a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências, a reencarnação, poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excesso. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, porém se é imperfeito é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Reparem uma vida de provações, o que a outrem fez sofrer em anterior existência.
As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que ele cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência rude às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhe desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como o soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante? De sua vontade depende a maior ou menor expansão desse passo, franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova experiência em condições ainda mais penosas, porque a uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. E pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a terra, onde os homens expiam o passado e o presente, em proveito de um futuro melhor. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Nas páginas do livro Justiça Divina, psicografado na reunião pública de 10 de março de 1961, através de Francisco de Paula Cândido, Cândido Chico Xavier, vamos ver uma mensagem titulada Cada Existência, e nela Emmanuel, benfeitor espiritual, nos informa da seguinte maneira: e como se retivéssemos esperanças procurando explodir, e por essa razão sofres a impossibilidade transitória de alcançar o ideal que te propões. Queres realizar os melhores sonhos, aspiras ao estudo edificante do universo, anseias as culminâncias da ciência e da arte, atormenta-te pela aquisição da felicidade e choras pela integração da própria alma no amor supremo. Entretanto, quase sempre tens ainda o coração preso à dívida, à feição do diamante engastado no seixo. Há problemas que solicitam toda uma existência de renúncia constante para que o fio do destino se alimpe e desembarace. À vista disso, não desertes da prova que te segrega temporariamente na grande tribulação. O lar, pejado de sacrifícios, a família consanguínea, a configurar-se por forja ardente, a viuvez expressando o exílio, a obrigação qual golilha, que é uma argola de ferro com que outrora se prendia o pescoço do criminoso ao pelourinho, atada ao pescoço, o compromisso de forma de algema e a moléstia semelhante espinho na própria carne constituem liquidações de longo prazo, ou ajuste de contas a prestações para que a liberdade nos felicite. Resgata, pois, sem revolta, o próprio caminho. Enquanto há inquietação na consciência, há resto a pagar. Agradece, assim, as dificuldades e as dores que te rodeiam. Cada existência no plano físico pode ser um passo adiante que te projete na vanguarda de luz. Misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam em tempo algum. Contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. Aí estão as palavras de Emmanuel sobre este tema tão delicado que, durante séculos, assombrou a mente humana sobre o futuro do espírito após a morte biológica. Lembramos João, capítulo 8, versículo 32, quando nos ensina: conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Damos uma pausa por aqui e prosseguiremos estudando o tema Justiça Divina em nosso próximo encontro. Lembramos que está à sua disposição 24 horas dia a Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com. Você pode ligar o seu computador, o seu smartphone, pode ligar o seu tablet e acompanhar de qualquer ponto do planeta Terra. Lembramos que o suicídio graça de maneira acentuada. Abrimos no site da Rádio Evoluir um espaço para falar sobre suicídio. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que a cada 40 segundos ocorre um suicídio no planeta Terra. Isto com base nos casos registrados. Novo relatório divulgado pela OMS, chama a atenção de governos para o suicídio, considerado um grande problema de saúde pública que não é tratado e prevenido de maneira eficaz. Segundo o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos, taxa de 11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a Agência das Nações Unidas, 75% dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. O Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo, aponta o relatório da OMS. Estudo que diz que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. País com mais mortes é a Índia, segundo a Agência das Nações Unidas. O SOS Preces e a Rádio Evoluir estão à sua disposição. Pensamento de suicida? Liga 3236-1122. Das 8 às 24 horas, sempre um amigo para atendê-lo. Você merece qualidade de vida e pode, dessa forma, reorganizar a sua existência. Dessa forma, estamos juntos, trabalhando, aprendendo e estudando, para que todos nós busquemos dias melhores. Recentemente, a morte do ator Robin Williams, não é isso? Ocorrido há menos de um mês, mexeu com toda a estrutura das pessoas ligadas aos tratamentos de suicídio e reacendeu o debate sobre o tema. O histórico de depressão, a dependência do álcool, características apresentadas por este ator Robin Williams, são 2 importantes fatores de risco para o suicídio. O ator de 63 anos, que fez filmes maravilhosos, morreu no dia 11 de agosto, depois de se enforcar com um cinto, de acordo com a polícia local. Assim, pensemos. Ele merece as nossas preces, você e eu merecemos preces de prevenção, para que, enfrentando desafios, busquemos soluções ecológicas. O Espiritismo está à sua disposição. A TV Nova Luz, com 12 canais, com centenas, com milhares de vídeos. Estamos de plantão. Faça contato. Deus te abençoe, nos abençoe, para que possamos abençoar o planeta Terra com os nossos pensamentos, palavras e atitudes nobres. Saúde e paz. Até o nosso próximo encontro.